a gente volta ao nosso Breaking News para falar sobre esse dia tão importante, o anúncio do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns que estão na faixa de Gaza sob o poder do Hamas. Agora a gente vai conversar com Priscila Caneparo, que é doutora em Direito Internacional, professora da Universidade Católica de Brasília. Boa tarde, professora. Obrigada. Que bom, que prazer tê-la conosco. E eu já começo te perguntando, professora, o que dá para a gente esperar, então, desses primeiros 42 dias da fase 1 do cessar-fogo? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os assinantes. Eu acho super importante destacar que em 15 meses de guerra, basicamente esse é o primeiro dia que nós temos uma vitória justamente para a população civil. Porque a gente sabe, independentemente do fronte, quem acaba sofrendo as consequências mais trágicas é a população civil. Eu acho que a gente tem que observar esse acordo em diversas perspectivas. Primeira perspectiva, em termos institucionais, quem sai ganhando? Dois institutos, basicamente, na sociedade internacional saem ganhando. Primeiro, o governo Trump, porque esse acordo ele foi negociado, é muito importante destacar, por um representante do governo Trump no Oriente Médio. E segundo, pelo Catar, que se estrutura com o objetivo cujo qual ele trabalhou anos para estar, que é uma potência regional de influência no mundo árabe, principalmente o estabilizador da região. É inegável que o Catar sai como grande vencedor também desse acordo inicial de cessar-fogo. Segundo ponto, é importante também que nós entendamos qual vai ser a perspectiva de danos sofridos por esses reféns. Por quê? Porque existe uma lista nessa primeira fase de liberação dos reféns, justamente da primeira fase do acordo, em que 33 reféns vão ser libertados. Existe uma prospecção de que os reféns que estão em posse, em mãos ainda do Hamas, 34 estejam mortos, mas a gente não sabe se esse número é real ou não. E aí a gente precisa entender efetivamente como é que vai se dar a resposta, se porventura desses 33 reféns que forem libertados, muitos deles estejam mortos. Qual vai ser a resposta, principalmente dos familiares que se encontram nos Estados Unidos? E a gente sabe que o governo Trump está para assumir na próxima semana e ele vai tomar isso como uma questão de Estado. Segundo, existe muito ceticismo, inclusive dentro do Partido Republicano, em relação ao cumprimento desse acordo, também por Israel. Na perspectiva, será que Israel vai, de fato, sair das áreas mais densamente povoadas da Palestina e deixar com que essa população regresse? E existem alguns gaps dentro desse acordo também. Esse retorno da população palestina, efetivamente, para os territórios que outrora eram ocupados por elas, vai se dar também em conjunto com o retorno dos assentamentos judaicos? Isso é um ponto importantíssimo, que o acordo ainda não pincelou uma perspectiva mais lapidada do que vai ocorrer a partir de agora. A gente sabe que essa guerra, esse estágio da guerra se finalizou, mas a prospecção de conflitos, principalmente entre Israel e Palestina, não vai ser finalizada enquanto nós não tivermos um ambiente muito clarificado em relação à ocupação israelense também na Palestina. Então, existe sim uma vitória momentânea, principalmente para o que está acontecendo na faixa de Gaza, para o que está acontecendo também, né, inegável, na Cisjordânia. A gente precisa entender que, nesse momento, a população civil sai fortificada, porque também é importante destacar que, nesse momento inicial, a partir do dia 19, já vai, supostamente, voltar o abastecimento de combustível para a Palestina, bem como a ajuda humanitária nos conformes anteriores à guerra, e também a gente sabe que tem que parar os ataques. Só que a pergunta é, será que Israel vai cumprir com os termos acordados, retirando suas tropas das regiões mais densamente povoadas? E segundo, será que o Hamas vai, de fato, libertar esses reféns, esses 33 reféns que estão nessa lista inicial? Existe ceticismo pelos republicanos nos Estados Unidos, existe ceticismo também pela sociedade internacional, principalmente em relação à questão dos ataques de Israel à população civil que se encontra na Palestina.
Exatamente, e ao seu argumento e à sua posição, eu incluo aqui a posição do governo brasileiro, porque conversei com fontes do governo brasileiro que celebram esse acordo, dizem que o Brasil apoia esse acordo, mas também vê com certo ceticismo, porque a gente está falando do governo de Benjamin Netanyahu, que tem interesses, teve interesses no prolongamento dessa guerra para manter, né, a sua influência, seu poder em Israel, e também vê com ceticismo em relação à palavra do Hamas, ao cumprimento do Hamas. E há uma expectativa muito grande, né, em que condições esses reféns serão entregues, né, devolvidos para suas famílias. Alguns deles até, a expectativa é que sejam apenas os corpos. Né? A gente está falando de reféns que podem ter morrido ao longo desses mais de 400 dias, né, professora? Exatamente. Débora, você pontuou aqui uma questão muito importante. A questão em relação ao Netanyahu. Eu acho que a gente tem que destacar que o Netanyahu ele tem um projeto de poder muito claro, muito concreto. Anteriormente à guerra, sua popularidade estava em baixo justamente porque ele queria um certo controle do poder judiciário. Então, a gente tem que entender que existe uma insatisfação também da população israelense em relação a esse governo do Netanyahu, mas diferentemente do que a gente imagina, do que a gente possa imaginar, no momento em que se dá um contexto de guerra, no contexto que se dá um ataque do Hamas contra a população israelense, essa população se une em prol do governo que vai lhe defender. Então, isso é claro que Netanyahu estava numa crise e a gente precisa entender como é que vai ficar agora. Só que numa perspectiva de política externa israelense, a gente também não pode esquecer que vai mudar o governo dos Estados Unidos. O Biden para o Netanyahu era meio que café com leite. Ele não levava o Biden muito a sério. A gente sabe que o Biden era uma figura meio apática no cenário internacional, mas agora quem entra é o Trump. E segundo consta na história, na nossa prática, na nossa análise, a gente entende que o Netanyahu tem um certo temor das ações que Trump, que porventura possa vir a tomar contra Israel. Principalmente não liberar o apoio necessário para que Israel se defenda. Então, assim, o que a gente pode esperar do Netanyahu é uma posição muito mais contida, muito mais prevalecente no ambiente cooperativo com os Estados Unidos do que uma posição individualista como ele estava mantendo até agora. Porque, nesse momento, ele passa a ter medo do governo dos Estados Unidos. Em contrapartida, do outro lado da moeda, a gente tem o Hamas. E a gente precisa destacar e deixar muito claro que o Hamas não foi derrotado. A instituição Hamas ela está enfraquecida, mas o Hamas é uma ideia. Ele pode vir em movimentos radicalizados dentro da Palestina com outro nome. Então, é esse ponto que nós precisamos manejar. O que eu acredito, principalmente, é que essa guerra, sim, vai chegar na terceira fase do acordo, pode demorar, podem ter algumas brechas, algumas quebras, mas vai chegar a terceira fase do acordo. Mas, infelizmente, a solução macro ainda não conseguiu ser alcançada. A gente precisa entender que há problemas em ambos os lados. Israel querendo ocupar a parcela da Palestina e alguma situação de radicalização dentro da Palestina. A gente não pode também generalizar, falar que são todos os palestinos, mas existem sim células radicalizadas dentro da Palestina que querem a destruição do Estado israelense. Então, enquanto a gente não houver a pacificação de ambos os lados, infelizmente, os conflitos mais ou menos tensionados continuarão na região. Interessante a senhora colocar, né, em relação ao Hamas, que não foi totalmente destruído, até porque nós tivemos notícias do abatimento de lideranças do Hamas, né, líderes do Hamas mortos nesses confrontos e perseguidos e mortos. Porém, há quem diga, e eles, os próprios militantes dizem, que o Hamas é uma ideia. E aí, doutora, é muito difícil, né? Quando você parte do pressuposto de que você pode matar um líder, outro virá, porque a gente está falando de uma ideia. E a partir desse ponto, eu te pergunto, o que dá para esperar, né, sobre o pós,
guerra, se é que dá para a gente imaginar, felizmente, né, dá para a gente sonhar com o fim dessa guerra, pelo menos dessa maneira, como a gente tem visto de ataques, mas de que maneira dá para a gente imaginar, projetar um futuro? Então, eu acho que há vários aspectos. Vou começar te perguntando sobre o aspecto prático da própria reconstrução de uma terra arrasada que é a faixa de Gaza. Bom, a gente tem, você pontuou novamente, Débora, uma questão que é extremamente necessária que nós compreendamos. 90% da construção civil da Palestina, da faixa de Gaza, né, efetivamente, está dizimada, está destruída. Do sul da Palestina está destruída. A gente tem 50% dos hospitais dizimados, destruídos. Então, a gente precisa de um esforço da comunidade internacional para que haja reconstrução. A gente precisa entender, eu não gosto de falar que a Palestina é uma prisão a céu aberto, porque, de fato, quando se evoca a prisão, parece que fizeram algo errado, mas é uma região totalmente isolada, principalmente porque Israel controla ali as fronteiras e não deixa nenhuma ajuda chegar. E a pergunta que fica é a seguinte: como Israel deixará, o que isso para mim soa um completo absurdo, porque a Palestina é reconhecida como Estado pela própria Organização das Nações Unidas, não é reconhecida por alguns estados, como Israel e como os Estados Unidos, mas como deixar uma ajuda humanitária ou uma ajuda de reconstrução civil para a Palestina, se esse ambiente, ele é, por assim dizer, controlado por Israel? O que resta de pergunta é o seguinte: isso está no acordo? Quem irá financiar a reconstrução? É óbvio que a Palestina não terá dinheiro para a reconstrução. Até porque a gente tem que pensar que o sul da Palestina, que é a faixa de Gaza, estava sendo controlado pelo Hamas. Se o Hamas está hoje em uma perspectiva de não destituição, mas de perda de força, significa também que ele está sem dinheiro. Quem que vai fazer essa reconstrução? O Fatah, que está no norte da Palestina, na Cisjordânia? Não vai fazer. Até porque a norte da Palestina também está com problema. E aí a gente se pergunta, como vai ser orquestrada essa reconstrução? Eu não tenho essa resposta. Talvez dependa de uma cooperação internacional entre atores, sim. Mas o que eu idealizo é que seria necessário um esforço, por assim dizer, multilateral. O que eu quero dizer com isso? Um esforço organizado a partir de uma institucionalização internacional, a partir de uma organização internacional. Como foi o caso, por exemplo, fazendo uma analogia do Haiti, que houve uma reconstrução organizada, ou uma tentativa de reconstrução, pelo menos os primórdios da reconstrução organizada, a partir da Organização das Nações Unidas, cujos estados ingressaram nessa reconstrução, inclusive o Brasil, e mandaram forças comunitárias e também ajuda monetária organizada para sua reconstrução. A Palestina a gente ainda não sabe. Eu acho muito difícil a gente ter uma ação concreta que traga resultados e benefícios para a população palestina que não venha a ser orquestrada por uma organização internacional, pela ONU, obviamente, porque os estados devem maior responsabilidade quando se trata de uma organização internacional. E aí vem um outro ponto, que diz que está previsto na segunda e na terceira fase do acordo, que é quem irá fazer o governo de transição na Palestina? Quem irá assumir esse governo de transição? Quem irá auxiliar esse governo de transição? Muitos dizem que pode ser o Egito, mas eu acho que aí a gente tem um problema se for o Egito, porque o Egito também fechou as fronteiras para que não ocorresse o fluxo migratório de palestinos, população civil, para seu território quando eclodiu a guerra em 7 de outubro de 2023. Eu acho que o Egito já vem com uma postura contaminada. A gente sabe que é muito difícil Qatar se envolver diretamente nessa questão política dentro da Palestina. Mas quem irá se envolver? O Irã não é uma opção. Iêmen não é uma opção. E aí a gente se pergunta, como é que vai estar esse governo de transição? Se a gente não tiver um governo de transição muito concreto, muito bem articulado, a gente pode prospectar um cenário ainda mais devastador para a Palestina. Principalmente se nós formos pegar 2 exemplos. Um exemplo mais trágico, que é o Afeganistão, só a gente pensar justamente como está a situação das mulheres hoje. E um exemplo um pouco menos trágico, mas que também trouxe algumas consequências negativas, que é o próprio contexto egípcio. Porque quando o Egito saiu da primeira Primavera Árabe, ele não fez muito bem o seu governo de transição e entrou a Irmandade Muçulmana. Para quem não sabe,
o Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana na Palestina. Então, aí a gente vê justamente os problemas concretos iniciais que a gente observa como consequências trágicas dessa guerra. Excelente, professora, muito bom esse ponto final que a senhora colocou, um pouco também sobre a gestão política, né, do que dá para esperar. Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, professora da Universidade Católica de Brasília, muito boa tarde e muito obrigada por essa entrevista, professora. Obrigada, Débora. Boa tarde para vocês. Obrigada.